A pura verdade do Natal. A primeira pergunta: de onde veio o costume de celebrar o Natal? Da Bíblia ou do paganismo? Verdade é que muitos de nós comemoramos certas datas que nós nem sabemos a origem, nós nem sabemos de onde veio. E da onde veio a celebração do Natal? Da Bíblia ou do paganismo? Eis aqui verdade surpreendente. O que você sabe sobre a origem da árvore de Natal, do Papai Noel, da coroa de azevinho. Nós vamos saber aqui a verdade origem do Natal, do Papai Noel, das trocas de presente e da coroa. Nós vamos aprender muito hoje. O que acha do Natal? Costume de trocar presentes. O que você acha do Natal, de costume de trocar presentes? Será que tem alguma coisa biblicamente falando? Será que é normal? Será que é biblicamente? Será que é bíblico um cristão trocar presente, ter árvore de Natal dentro de casa, comemorar o Natal? Será que Jesus nasceu mesmo nessa data? Vamos aprender tudo isso aí hoje. Amém? Meu irmão, vamos lá. Era noite de Natal, as crianças com a ajuda dos pais tinham feito o presépio, armado a árvore de Natal, colocando os sapatinhos na janela e dormindo. Cedo ansiosos pela chegada do Papai Noel em Portugal, conhecido por Pai Natal. Carregado de presente ao amanhecer do dia 25 de dezembro, deparou-se com muitos embrulhos, brinquedos e doces pendurados na árvore de Natal, toda iluminada por lâmpadas pisca-piscas e decorada com enfeites cintilantes. Os pais asseguraram-lhes que tudo aquilo foram trazido por Papai Noel durante a noite enquanto dormia. E aí eu te faço uma pergunta. Os pais ali montavam a árvore de Natal com brilhantes e tal, e as crianças iam dormir. No outro dia que as crianças acordavam, a árvore de Natal estava cheia de presentes, cheio de doces, cheio de embrulhos, e os pais falavam para as crianças que enquanto eles dormiam, o bom velhinho, o Papai Noel, trazia os presentes. E aí eu te pergunto, naquela época, acaso as crianças duvidavam do que os pais lhe diziam? Será que naquela época as crianças duvidavam do que os pais lhe diziam? E a resposta é claro que não, aceitavam-no como verdade. As crianças aceitavam aquilo como verdade. O pai falava e as crianças aceitavam como verdade aquilo. E a você que está me ouvindo, não lhe aconteceu o mesmo? Não foi assim que aconteceu com você? Você que tem aí mais de 30, 40 anos, era assim que acontecia comigo. Meus pais falavam que era o Papai Noel que trazia os presentes durante a noite. Né? Aconteceu com todo mundo assim. Nós fomos ensinados assim. Né? Pare e pense por um momento. Muitos nunca se detêm para pensar no porquê acreditam no que acreditam. No porquê seguem determinados costumes ou de onde eles procedem. Muitos de nós acreditam e nem sabem por que acreditam. Muitos de nós nem sabem de onde procedem os costumes. Muitos de nós comemoramos datas que nós nem sabemos a origem. Todos nascemos de um mundo cheio de costumes. Crescemos acostumados a aceitá-los sem discussão. Porque instinto de ovelha. Porque nós temos instinto de ovelha. Nós somos treinados a acostumar a aceitá-los sem discussão. Tudo que nos ensina, tudo que nos falam. Bem mais do que isso. Por natureza temos a tendência de fazer o mesmo que os outros, ainda que estejam errados. Por natureza nós temos o costume de fazer o mesmo, ainda que estejam errados. Nós acostumamos, nós fomos treinados pelos nossos pais de acreditar em certas coisas que nós nem sabemos a origem. E nós somos treinados, mesmo que às vezes nós estamos errados a praticar o mesmo. Nós praticamos o mesmo erro, sabendo que está errado. As ovelhas seguem em direção ao matadouro confiantemente.
Porém, os seres humanos têm a obrigação de examinar o caminho que segue. Você tem a obrigação de examinar o caminho que você está seguindo. A ovelha segue ao matadouro sem reclamar, mas você, como ser humano, você tem a obrigação de examinar o caminho que está seguindo. Será que você está seguindo corretamente o caminho do Natal? A Bíblia vai nos ensinar assim: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, você é liberto. Como e quando surgiu o Natal? Será o Natal realmente a celebração do nascimento de Jesus Cristo? Nasceu Jesus em 25 de dezembro? Será que os primeiros apóstolos que conheciam e foram ensinados por Jesus pessoalmente celebraram o aniversário do menino Jesus em 25 de dezembro? Será que algumas vezes o celebraram em qualquer outro dia? Se o Natal é uma das maiores festas cristãs, por que será que todos os pagãos celebram também? Será que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? E a resposta é, claro que não. Não nasceu. Primeiro porque dia 25 de dezembro é inverno em Israel. E é impossível Jesus ter nascido dia 25 de dezembro. Esse ano, o inverno em Israel começa, salvo engano, dia 21 de dezembro e vai até dia 25 de março, se eu não me engano, este ano. Depois os irmãos pesquisam lá. É impossível Jesus ter nascido dia 25 de dezembro, e no decorrer desse estudo nós vamos entender o porquê. Você sabe por que nessa época você troca tantos presentes com familiares, parentes e amigos? Se é por causa dos reis magos que trouxeram e ofertaram presentes ao menino Jesus, a resposta poderá surpreender você. A resposta vai surpreender você nesta tarde. Meus irmãos, a maioria das pessoas supõe muitas coisas sobre o Natal que não são verdades. Nós vamos agora parar de fazer suposições e conhecer os fatos. Nós vamos agora parar de fazer suposições e nós vamos, a partir desse momento, conhecer os fatos reais, a verdadeira origem do Natal. Muitos fazem suposições sobre o Natal. Agora nós vamos conhecer o fato. Começando, a palavra Natal tem a ver com nascimento ou aniversário natalício, especialmente com o dia em que geralmente se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Esta festa teve origem na Igreja Católica Romana e daí se expandiu ao protestantismo e ao resto do mundo. E então, de onde tirou a Igreja Católica Romana, não saiu do Novo Testamento, não foi da Bíblia, nem dos primeiros apóstolos que foram instruídos por Cristo. Então, da onde a Igreja Romana tirou essa data? Se não saiu do cristianismo, não saiu da Bíblia, não foi os apóstolos que viveu com Jesus que ensinou o nascimento de Jesus. Então, da onde a Igreja Católica foi buscar esse costume? Da onde a Igreja Católica Romana foi buscar essa data de comemorar o aniversário de Jesus, se nem os apóstolos que andaram com ele comemoraram o aniversário de Jesus? Você não vai encontrar na Bíblia nada falando sobre o aniversário ou a data de nascimento de Jesus. Mas tem como nós chegar bem próximo da data de nascimento, não pelo dia que ele nasceu, porque nós nos temos, mas tem como nós chegar próximo a partir da data que ele morreu, de trás para frente. Se você fizer um estudo bem feito na Bíblia, a partir da morte de Jesus, você vai chegar à data aonde Jesus nasceu. E não foi dezembro.
Isso aí é um novo estudo para depois, ou então você pode pesquisar lá no YouTube o pastor César Cavalcante da igreja da Rádio Crescendo na Fé, da faculdade Bethesda. Eu fiz lá o curso de defesa da fé com ele, e lá ele tem um vídeo explicando biblicamente o dia e a data que Jesus nasceu. Depois o irmão pesquisa lá no YouTube, pastor César Cavalcante, e a verdadeira data do nascimento de Jesus, e na Bíblia você vai chegar à data. Meu irmão, todavia sabe-se que lentamente foi absorvida do paganismo pela Igreja Católica. Então a Igreja Católica trouxe do paganismo essa data. Esse costume de celebrar o Natal veio do paganismo. A partir do quarto século, a Igreja Romana, Católica Romana, trouxe do paganismo para o cristianismo a comemoração do Natal. Meus irmãos, desde que a celebração do Natal foi introduzida ao mundo pela Igreja Católica Romana, e ela é a única autoridade que a aprova. Vejamos o que diz a Enciclopédia Católica, edição inglesa, sobre o título Natal. Enciclopédia Católica, edição inglesa. Depois, tudo que eu for falando aqui nesta live, tudo que eu for falando aqui nesse estudo, depois o irmão vai pesquisando lá. Enciclopédia Católica, edição inglesa, ela vai falar sobre o Natal. Vai dizer assim: o Natal não era considerado entre as primeiras festas da igreja. Os primeiros indícios da festa provêm do Egito. Os costumes pagãos ocorridos durante as celebrações, durante as calendas de janeiro, lentamente modificaram-se na festa do Natal. Também nas mesmas enciclopédias sobre o tema Dia do Natal, encontramos que Orígenes, um dos patriarcas católicos, reconheceu a seguinte verdade: não há registro nas Sagradas Escrituras de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Vou repetir: a Enciclopédia Católica Inglesa. Isso aí é a enciclopédia da Igreja Católica. Ele vai dizer assim, Herógenes, ele vai dizer assim: não há registro nas Sagradas Escrituras, não há, de que alguém tenha comemorado uma festa ou realizado um grande banquete no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes. A enciclopédia da Igreja Católica. Não há na Bíblia. Ninguém comemorou, a não ser os pecadores como Faraó e Herodes. Então o costume veio lá do Egito, Faraó, que se rejubilavam grandemente com o dia em que nasceram neste mundo. A Enciclopédia Britânica, edição de 1946, afirma: o Natal não era contado nas primeiras festas da Igreja. Não foi instituída por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridade bíblica. Vou repetir. A Enciclopédia Britânica, edição de 1946, afirma: o Natal não era contado nas primeiras festas da Igreja. Não foi instituído por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridade bíblica. Foi adquirida mais tarde do paganismo. A Enciclopédia Americana, edição 1946, declara: o Natal não foi, de acordo com muitas autoridades no assunto, celebrado nos primeiros séculos da Igreja Cristã, porque o costume cristão, em geral, era celebrado a morte de pessoas importantes em vez do nascimento. Olha que interessante. O costume cristão da época não celebrava o nascimento, mas celebrava a morte de pessoas importantes. Isso aí é a Enciclopédia Inglesa,
dizendo. A própria Roma, a própria Igreja Católica diz que não há nenhum fato bíblico onde se comemorava aniversário, data de nascimento. Ao contrário, eles tinham o costume de comemorar a morte em vez de nascimento. Esse costume veio do paganismo. Meus irmãos, a comunhão instituída por autoridades bíblicas no Novo Testamento é o memorial desse acontecimento, isto é, o nascimento de Cristo no século IV. No século V, a Igreja Ocidental deu origem para que fosse celebrada para sempre no dia da antiga festividade romana em honra ao nascimento do Sol, nascimento do Deus Sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo. Agora veja, estas reconhecidas autoridades históricas mostram que o Natal não foi observado pelos primeiros cristãos. Eles nos mostram, essas autoridades nos mostram que o Natal não foi observado pelos primeiros cristãos durante os primeiros 200 ou 300 anos desta era. Um período maior do que a história inteira do Brasil como uma república independente. Olha que interessante. Não há nenhum registro de que os cristãos comemoravam essa data. Não há. Isso veio do paganismo. E mais lá na frente nós vamos saber da onde veio, qual a origem, quem inventou o Natal. Meus irmãos, foi absorvida na Igreja Ocidental ou Romana durante o quarto século da era cristã, senão a partir do quinto século que a Igreja Romana ordenou que se comemorasse oficialmente como uma festividade cristã. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus ele nem sequer nasceu na estação do inverno. Era impossível. Era impossível Jesus ter nascido na estação do inverno. Meus irmãos, quando Jesus nasceu, vamos lá. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardava durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2:8. Isso nunca poderia ter acontecido na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam nos currais no mais tardar até o dia 15 de outubro para protegê-la do frio e da estação chuvosa que se seguiam. Então era impossível, sabe por quê? Porque o texto que nós lemos diz que as ovelhas estavam no pasto, pastando, só que era impossível, porque no inverno as ovelhas não pastam, porque é impossível pastar, elas morreriam de frio. No inverno, todas as ovelhas, todos os animais eram recolhidos, eles não pastavam, porque o frio era muito, estação chuvosa que seguia. Veja que a própria Bíblia fornece provas em Cantares de Salomão, no 2, versículo 11, e em Esdras 10, 9, 13. Você vai ver lá, depois você examina lá. Esdras 10, do 9 ao 13, e Cantares de Salomão, 2, 11. Você vai ver lá os versículos falando sobre o inverno em Israel. Que era impossível o povo, as ovelhas pastar naquele tempo. Era impossível. De que o inverno era uma estação chuvosa, não permitindo aos pastores permanecerem ao ar livre nos campos durante a noite. Durante a época da Páscoa, começo da primavera, era costume antigo dos judeus, daqueles dias, levarem as ovelhas ao campo e desertos e recolhê-las ao começo das primeiras chuvas. Amém?
Então era impossível. Por quê? Porque as ovelhas estavam pastando. E no inverno é impossível. E o inverno começa de dezembro. Esse ano, dia 21, que nem eu falei, de dezembro. Salvo engano, na quarta-feira, dia 21 de dezembro, começa o inverno. E vai até, salvo engano, dia 23 de março, vai o inverno. Então, nessa época, era impossível Jesus ter nascido, porque a Bíblia vai falar que as ovelhas estavam pastando. Então, se a ovelha estava pastando, não era inverno. Os pastores cuidavam dos seus rebanhos dia e noite durante todo o tempo que permaneciam fora. As primeiras chuvas começavam no princípio do mês de Marchesvan, que corresponde parte dos meses de outubro e novembro começava a chuva. No meio de outubro para novembro começava a chuva, então os pastores recolhiam suas ovelhas. Do nosso calendário começa às vezes em outubro. Descobrimos que as ovelhas estavam nos campos ao ar livre durante todo o verão. E como os pastores não haviam ainda recolhido os seus rebanhos, é um argumento provável que outubro não havia ainda nem começado e que, consequentemente, Nosso Senhor não nasceu em 25 de dezembro. Quando nenhum rebanho estava no campo, nem mesmo poderia ter nascido depois do mês de setembro, já que os rebanhos estavam ainda no campo durante a noite, apenas uma ocorrência cronológica. Então era impossível. Veja as citações do talmudista em qualquer enciclopédia ou outra autoridade poderá lhe dizer que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. A enciclopédia católica francamente testifica este fato. A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida. É inteiramente desconhecida, que nem eu falei no começo. Para você ter uma noção da data que Jesus nasceu, você vai ter que fazer uma conta de trás para frente. Você vai pegar a data que ele morreu e vai começar a estudar na Bíblia e você vai chegar na data que Jesus nasceu. Mas não foi em dezembro. Conforme todas as autoridades no assunto afirmam, se Deus desejasse que guardássemos ou comemorássemos o nascimento de Cristo, ele não teria ocultado tão completamente a data exata. Então, como esse costume pagão foi absorvido pela igreja? Como que esse costume pagão ele foi absorvido pela igreja? Como surgiu no mundo ocidental este costume pagão? Não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da prunaria pagã, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, 17 até a 24 de dezembro. Saturnália, Deus do Sol, celebrando o dia mais curto do ano e o novo Sol. As festividades pagãs saturnárias e brumárias estavam demais profundamente arraigadas nos costumes populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã acompanhada de bebedices e orgias agradavam tanto que os cristãos viram com o agrado uma desculpa para continuar a celebrar em grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo protestaram contra a frivolidade indecorosa com que se celebravam o nascimento de Jesus, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os irmãos ocidentais de idolatria e de culto a Deus Sol.
por aceitarem como cristão a festividade pagã. Então o Natal aqui era uma festividade ao Deus Sol, uma festividade pagã. Ele celebrava o nascimento do Sol através de Cristo. E a Igreja Católica viu ali uma oportunidade para continuar pecando no meio da bebedice, no meio da prostituição, e trouxe esse costume para dentro da Igreja Católica, para a Igreja Cristã, para dentro da Igreja Católica. Lembre-se que o mundo romano era pagão. Antes do quarto século, os cristãos eram poucos em números, embora aumentassem, eram perseguidos pelos pagãos. Porém, com a chegada de Constantino como imperador, que no século IV fez provisão pública da fé cristã, Constantino ele proclamou público a fé cristã, ele se converteu, colocando o cristianismo ao mesmo nível do paganismo. Então o que aconteceu aqui? Constantino veio, imperador, se proclamou cristão, e ele colocou o cristianismo no mesmo patamar que o paganismo. Então ele veio porque o paganismo perseguiu o cristianismo. Através de Constantino, ele uniu o cristianismo e o paganismo. O mundo romano passou a aceitar esse cristianismo popularizado pelo imperador. Porém, lembre-se que eles haviam sido criados em costumes pagãos. Nós temos que lembrar que eles foram criados em costumes pagãos, dentre as quais 25 de dezembro era a maior das festividades idólatras. Era uma festa alegre com seus espíritos especiais. Todos se divertiam, não queriam renunciá-las. Este mesmo artigo da enciclopédia da Conhecimento Religioso explica como a aprovação dada por Constantino do domingo, dia em que os pagãos adoravam o sol. No dia de domingo, os pagãos adoravam o sol. Aqui eu estou dando enciclopédia, estou dando meios para você pesquisar lá depois, para não ficar só na minha palavra. É só você pesquisar a enciclopédia britânica, a enciclopédia da Igreja Romana, que você vai ver lá. Os pagãos adoravam o Deus Sol. E como a influência do maniqueísmo pagão, que identificava o Filho de Deus como o Sol físico, proporcionou a esses pagãos do quarto século, agora convertidos em massa ao cristianismo, o pretexto necessário para chamar a festa de 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol. Olha que interessante. Olha como vai abrindo a sua mente, abrindo o seu leque, a partir do momento que você começa a entender a origem do Natal. Meu irmão, de dia do nascimento do Filho de Deus, e assim foi que o Natal se enraizou em nosso mundo ocidental. Não importa que usemos outro nome, continua sendo a mesma velha festividade pagã de adoração ao sol. Só trocou adoração ao sol pelo Natal. E não importa que troque várias vezes, mas continua sendo uma festa pagã. Deixa eu falar uma coisa para você, cristão. O Natal, ele continua sendo uma festa pagã. Uma festa para adorar o Deus Sol. E a Bíblia fala que nós não temos que adorar nada que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem embaixo da terra. Nós não temos que adorar ninguém. Nós temos que adorar o Senhor Deus em espírito e em verdade. Pode mudar festa Sol para Natal, mas continua sendo uma festa pagã. Continua sendo uma adoração pagã que a Igreja Romana trouxe para dentro do cristianismo junto com Constantino, através de Constantino. Meu irmão, a única coisa que mudou foi o nome. Chame um coelho
A única coisa que mudou foi o nome, de Deus Sol para Natal. Agora chame um coelho de leão se quiser, porém continuará sendo um coelho. Você pode chamar um coelho de leão, mas ele vai continuar sendo um coelho. Você pode chamar um cachorro de cabrito, mas ele vai continuar sendo um cachorro. Você pode chamar o boi de cobra, mas ele vai continuar sendo cobra. Então você pode chamar o Deus Sol de Natal, mas ele vai continuar sendo o Deus Sol. A celebração do dia 25 de dezembro ao Deus Sol. É isso que nós comemoramos. O nascimento do Deus Sol. E da Enciclopédia Britânica, a partir do ano 354, alguns latinos possivelmente transferiram o dia de nascimento de 6 de janeiro para 25 de dezembro, quando se realizava uma festa mitraísta, ou nascimento do Sol Invicto. Os sírios e os armênios que se prenderam à data de 26 de janeiro acusavam os romanos de idólatras e adoradores do Sol, alegando que a festa de 25 de dezembro tinha sido inventada pelos discípulos de Coríntios, de Cristo. Agora vamos lá, a verdadeira origem do Natal. Então, se recebemos o Natal pela Igreja Católica Romana, e essa por sua vez recebeu do paganismo, de onde receberam os pagãos? Qual é a origem verdadeira do Natal? Né? Qual a origem verdadeira do Natal? A Igreja Romana recebeu do paganismo, né? O cristianismo recebeu da Igreja Romana. Então, da onde que o paganismo recebeu o Natal? Qual a verdadeira origem? Da onde veio? Vamos lá? O Natal é a principal tradição do sistema corrupto, denunciado inteiramente nas profecias e instruções bíblicas sobre o nome de Babilônia. Agora vamos lá. A celebração do Natal para o paganismo veio da Babilônia. Vamos entender isso agora. Seu início e origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Sua origem surgiu na antiga Babilônia de Nimrod. Vocês conhecem Nimrod na Bíblia? É verdade, suas raízes datam de épocas imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod, neto de Cã, filho de Noé, foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo. Sistema de competições organizado de impérios e governo pelo homem, baseando no sistema econômico de competições e de lucros. Nimrod construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. Foi Nimrod que organizou o primeiro reino deste mundo. O nome Nimrod em hebraico deriva de Marad, que significa ele se rebelou, rebelde. Nimrod, um rebelde. Nimrod, ele se rebelou contra Deus e criou a Babilônia, a Torre de Babel. Ele se rebelou contra a verdade do cristianismo. A origem do Natal veio de Nimrod, biblicamente falando. Sabe-se bastante de muitos documentos antigos que falam deste indivíduo que se afastou de Deus. Tem vários documentos, centenas, dezenas de documentos falando de Nimrod, que se afastou de Deus, que se rebelou. O homem que começou a grande apostasia profana e bem organizada. Nimrod, ele começou a grande apostasia profana e bem organizada através de Nimrod, que tem dominado o mundo até hoje. Até hoje, a Babilônia tem dominado o mundo. Até hoje, a apostasia de Nimrod tem dominado o mundo.
tem dominado o mundo. É até hoje, a grande Babilônia está aí até hoje. Pessoas se matando por poder, brigando por dinheiro, por status. Até hoje a Babilônia está aí. Nimrod, ele era tão perverso que se diz que casou-se com sua mãe, cujo nome era Semiramis. Nimrod, ele casou com a própria mãe. Depois de sua morte prematura, sua mãe ex-esposa propagou a doutrina maligna da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual. Ela alegava que um grande pinheiro havia crescido da noite para o dia de um pedaço de árvore morta. Olha que coisa cabrosa, olha o que ela alegava, que uma grande árvore de pinheiro tinha nascido do dia para a noite de um pedaço de árvore morta, que simbolizava o desabrochar da morte de Nimrod para uma nova vida. Todo ano, no dia de seu aniversário de nascimento, ele alegava que Nimrod visitava a árvore, sempre viva, e deixava presentes nela. Olha que interessante. Todo ano, as pessoas deixavam presente na árvore para Nimrod. Todo ano, na festividade, no dia de nascimento de Nimrod, era deixado presente ali naquela árvore. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. O dia de aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. Depois os irmãos podem pesquisar. Esta é a verdadeira origem da árvore de Natal. Meus irmãos, essa é a verdadeira origem da árvore de Natal. Através da morte de Nimrod prematura, a mãe alegava que nasceu um grande pinheiro de uma ave morta. E todo ano, no aniversário de Nimrod, as pessoas colocavam presente aos pés daquela ave para adorar Nimrod como um deus. O deus rebelde. Meus irmãos, por meio de suas artimanhas e de sua astúcia, Semiramis converteu-se na rainha do céu dos babilônicos. E Nimrod, sob vários nomes, converteu-se no divino filho do céu. Por geração neste culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Olha que interessante. Nimrod, ele passou a ser o falso Messias, o filho de Baal, o Deus Sol. Meus irmãos, nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criação, ou a virgem e o menino, isto é, Semiramis e Nimrod, redivivou, transformaram-se em objetos principais de adoração. Esta veneração da virgem e o menino espalhou-se pelo mundo afora. O presépio é uma continuação do mesmo dia, em nossos dias mundano, de nome em cada país e língua. No Egito chamava-se Ísis e Osíris. Na Ásia, Cebele e Diósis. Na Roma pagã, Fortuna e Júpiter. Até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete encontra-se o equivalente da Madonna, minha dona ou minha senhora. Muito antes do nascimento de Jesus Cristo, portanto durante os séculos dos quartos séculos e quinto, quando centenas de milhares de pagãos do mundo romano adotavam o novo cristianismo popular, levando consigo as antigas crenças e costumes pagãos, cobrindo sobre nomes cristãos. Meu irmão, popularizou-se também a ideia da virgem e o menino. Maria, após o nascimento de Jesus, manteve relação íntima com seu marido, segundo as Escrituras, Mateus 1, 24 e 25. E José, tendo
despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu sua mulher e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Não a lhe conheceu até que deu à luz. Mateus 1, 24 e 25. Dizer que ela permaneceu virgem é um reflexo claro dessa doutrina satânica e pagã, especialmente durante a época do Natal. Os postais de Natal, as decorações e representações do presépio, as músicas da noite de Natal como seu tema, Noite Feliz, repete ano após ano esse tema popular da Virgem e o Menino. Nós que nascemos num mundo cheio de costumes babilônicos, criados e mergulhados nessas coisas toda nossa vida, fomos ensinados a reverenciar essas coisas como sendo santas e sagradas. Nós fomos ensinados a isso, sem ter noção, sem ter o conhecimento, como se fosse coisas santas e sagradas, uma coisa idólatra, um costume pagão. Nunca investigamos para ver de onde vieram, se vieram da Bíblia ou da idolatria gentílica. Nunca investigamos. Nunca investigamos. Eu mesmo, antes de eu me converter, eu nunca me preocupei em investigar a origem do Natal. Então eu aceitava como um Papai Noel, como uma festa cristã. Só que não é, meus queridos. A celebração do Natal é uma celebração ao Deus Nimrod, ao Deus Sol, ao homem que se rebelou contra Deus e se fez como Messias, casando com a própria mãe. Uma idolatria ao homem, ao Deus Sol. Causa-nos um choque conhecer a verdade. Eu sei que causa um choque nós conhecer a verdade, mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, você passa a ser liberto. E a partir do momento que eu comecei a conhecer a verdade da Bíblia, eu passei a ser liberto. A partir do momento que eu comecei a estudar e entender o procedimento de muitas festas pagãs, eu parei de comemorar elas. Uma idolatria não tem nada a ver com cristianismo. Infelizmente, causa-nos um choque conhecer a verdade, e é assim mesmo. A verdade machuca. A verdade incomoda. A verdade decepciona muitas pessoas que acreditam que numa falsa verdade, numa mentira. E é assim. A verdade causa-lhe um choque. Mas você está conhecendo a verdade hoje. Alguns irmãos, infelizmente, ficam ofendidos diante da pura verdade. Porém, Deus ordena aos seus fiéis e ministros em Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Isaías 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Eu não posso fazer nada se você se sente incomodado, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que levantar a minha voz e clamar para que você conheça a verdade. Eu sei que muitos que vão ouvir esse vídeo, vão ouvir essa mensagem, vão ficar incomodados, mas é a verdade. Você que é cristão, que se diz um servo de Deus, que comemora o Natal, achando que é o nascimento de Jesus, é mentira. Foi o nascimento do Deus Sol, o nascimento de Nimrod, um rebelde contra a palavra de Deus. Um homem que casou com a própria mãe, que construiu a grande Babilônia que está até hoje aí no mundo. Uma festa pagã, não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Agora vamos entender a verdadeira origem do Natal. Encontra-se na antiga Babilônia. Está ligada à apostasia organizada que mantém preso um mundo enganador por todos esses séculos.
É hora de sair da apostasia e sair de tamanho engano, estátua cilada de Satanás. É hora de sair. O Natal 25 de dezembro é uma mentira. João 8, 3,16. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. João 8, 13 e 16. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Diziam, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 30 a 32. Conhecereis a verdade vos libertará, a partir do momento que você fica na palavra. Mas agora procurais matar-me a mim, que vós falai a verdade, que de Deus ouvi. Isto Abraão não fez, vós fazeis as obras de vosso pai? Replica-lhe eles: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amareis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo. Mas ele me enviou, porque não compreendeis a minha linguagem, e porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem entre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. João 4, 47. Uma mentira. O pai da mentira é Satanás. Você está comemorando uma mentira que colocaram na sua vida. Você tem que avaliar o seu costume. Você tem que avaliar o seu procedimento perante Jesus. Quem convence Jesus do pecado, e a palavra diz que é mentira. Vocês estão acreditando numa mentira de Satanás, o pai da mentira. Meus irmãos, no Egito sempre se acreditavam que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceram em 25 de dezembro. Olha que interessante. Sempre acreditavam que o filho de Ísis, no nome egípcio da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. O mundo pagão celebrava essa famosa data de nascimento na maior parte do mundo conhecido de então. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, o próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo em nenhuma época na Bíblia. Nunca. Não há mandamento ou instrução alguma para celebrar, todavia somos ordenados a lembrar-se de sua morte e ressurreição, que nos proporcionou a vida eterna. 1 Coríntios 11, 24 e João 13, 14 ao 17. Portanto, os antigos mistérios caldeus idólatras, iniciados pela esposa de Nimrod, têm sido transmitidos de geração em geração pelas religiões pagãs e continua sob novo momento de aparência cristã até hoje. Até hoje continua essa idolatria do Natal, essa festa pagã, costume egípcio, costume babilônico.
através de Nimrod e de sua mãe, o Deus Sol, a deusa Vísis. Meus irmãos, nós temos que parar um pouquinho e pensar. O que nós estamos fazendo com o cristianismo? Com o medo do ser humano? O que nós estamos fazendo com a Bíblia, com o Evangelho? O que nós estamos comemorando por falta de conhecimento? Quais os costumes que nós estamos trazendo para dentro da nossa vida como cristão por falta de conhecimento? Em nome de Jesus, se você tem o costume de celebrar o Natal como cristão, pare hoje. Ou você que vai ouvir esse vídeo mais tarde, pare. Porque o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, tem a ver com o paganismo, com o nascimento do Deus Sol, com Jesus Nimrod, um pecador, um rebelde que se fez de Cristo. Agora vamos lá para o Papai Noel, o bom velhinho. Vamos entender um pouquinho sobre o Papai Noel. Alguém dirá certamente que o velhinho tão querido Papai Noel não é uma criação pagã, porém ele é pagão, uma criação pagã. Alguém diria que o Papai Noel não é pagão, mas é. E o seu caráter verdadeiro ele não é tão bondoso e santo quanto muitos pensam. O nome Papai Noel é uma corruptela do nome São Nicolau, um bispo romano que viveu no V século. Leia na Enciclopédia Britânica, volume 19, páginas 648 e 649, 11ª edição inglesa, o seguinte. Eu vou repetir aqui, te dar referência. Leia lá na Enciclopédia Britânica, volume 19, páginas 648 e 649, 11ª edição inglesa. O seguinte, vai estar lá na enciclopédia. Vai estar lá dizendo assim: São Nicolau, bispo de Myra, um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. A lenda de sua dádiva oferecida às escondidas de dotes às 3 filhas de um cidadão empobrecido. Olha que coisa tremenda. Eu vou ler de novo para você entender. São Nicolau, bispo de Myra, um santo venerado pelos gregos e latinos no dia 6 de dezembro. A lenda de sua dádiva oferecida às escondidas de dotes às 3 filhas de um cidadão empobrecido. Diz-se ter organizado o costume de dar presentes às escondidas no dia de São Nicolau, 6 de dezembro, o que mais tarde foi transferido para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau, Papai Noel. Então, o santo que simboliza o Papai Noel é São Nicolau. Um santo que dava presente a 3 filhas escondidas. A 3 filhas de um homem pobre, ele dava presente às escondidas. Que sorrateiramente a ideia é fazê-lo substituir Papai Noel, Papai do Céu. Durante o ano, os pais castigam suas crianças por falarem mentira. Olha que hipocrisia. Olha que hipocrisia. Durante o ano todo, os pais castigam seu filho por falarem mentiras. Então, na época de Natal, conta-lhe esta tamanha mentira do Papai Noel. Olha que hipocrisia. Você castiga o seu filho durante o ano todo para não falar mentira. E chega no Natal, você fala uma mentira do Papai Noel? Você conta a mentira do bom velhinho? A tamanha mentira que é o Papai Noel? Será demais pensar então que muitos deles, ao crescerem e conhecer a verdade, comecem a acreditar também que Deus não é que Deus é um mito? Um rapazinho sentindo-se triste e desiludido sobre a verdade de Papai Noel comentou com os seus companheiros. Eles vão ver, vão investigar também essa história de Jesus Cristo. É um fato cristão ensinar às crianças mitos e mentiras.
Deus declara: não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Êxodo 20:16. Pode ser que pareça certo e que seja justificável pela razão humana, porém Deus não acrescenta. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbio 14:12. O velho de barba branca é sempre alguém que se disfarça para parecer bonzinho. Satanás, ele também se mostra como anjo de luz para enganar. Veja 2 Coríntios 13:14, Apocalipse 12:9. Haverá uma conexão? É assim quando examinamos os fatos? Ficamos surpreendidos grandemente ao saber que a prática da observância do Natal não é afinal uma prática cristã, verdadeira, porém um costume pagão, um dos caminhos de Babilônia que o mundo continua seguindo. Os presentes de Natal e a troca de presentes não será bíblica. O ponto culminante de toda essa observância natalina, a época de fazer compras de Natal, de comprar e trocar presentes com familiares e amigos. Muitos clamarão em triunfo, bem pelo menos a Bíblia assim nos diz para proceder. Não deram presentes os reis magos do Oriente quando Cristo nasceu. Novamente encontramos mais surpresas ao conhecermos a pura verdade. Antes, porém, vamos examinar a origem histórica dos costumes de dar e receber presentes, para depois ver o que a Bíblia nos diz a esse respeito. Da Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 e 155, citamos o seguinte: a troca de presentes entre amigos é característica tanto do Natal quanto do Saturnália. Ele deve ter sido adotado do mundo pagão pelos cristãos, como plenamente mostra a admoestação de Tertuliano. O fato é que nesse costume de trocar presentes com familiares e amigos que se apegou ao povo durante a época de Natal, não tem nada de cristianismo. Ainda que pareça estranho, isto não comemora o nascimento de Cristo, nem honra o nascimento nem a pessoa dele. Suponha que sua mãe esteja fazendo aniversário e por isso deseja honrá-la nesse dia. Você compraria presentes para todos? Trocaria presentes com um e com o outro de seus amigos e familiares? Ignorarias qualquer presente para aquela cujo nascimento deseja honrar? Bastante absurdo quando visto desta forma, não é? No entanto, meus irmãos, é precisamente isto que fazem as pessoas por todas as partes do mundo. Honram um dia no qual Cristo não nasceu, gastando todo o dinheiro que consegue juntar para comprar presentes, para trocar um e com o outro de seus amigos e familiares. O mês de dezembro costuma ser o mês mais pobre para a obra de Deus. Todos estão ocupados trocando presentes entre si para lembrarem dele e da sua obra. Pelo que parece é que deles tem que se equilibrar pelas dívidas feitas por causa do Natal. Assim, raramente retornam ao normal no apoio de Cristo e sua obra, senão por volta do mês de março. Agora, meus irmãos, considere o que a Bíblia diz a respeito das ofertas que os reis magos deram quando Cristo nasceu. Está em Mateus 2, 1 a 11. Vai dizer assim: Tendo, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorar. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém.
E reunidos todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntavam-lhe: onde haveis de nascer o Cristo? Responderam eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo ele, pois, ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto quando no oriente ia adiante dele, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria e, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2, do 1 ao 11. Ofertaram incenso e mirra. Já começa por aí, oferta não tem nada a ver com presente, né? Dádivas oferecidas a Cristo. Note, inquiriram pelo menino Jesus, nascido rei dos judeus. Então por que lhe ofereceram dádivas? Por ser dia do seu aniversário. De maneira alguma, pois chegaram muitos dias ou semanas depois da data de seu nascimento. Os reis chegaram muitos dias depois de que Jesus tinha nascido. Não tem nada a ver esses presentes com o nascimento. São dádivas. Está escrito na palavra. Foi muito tempo depois que Jesus nasceu que os 3 reis magos acharam o menino. O menino já tinha nascido. Seria para deixar-nos um exemplo para trocarmos presentes uns com os outros? Não, note cuidadosamente, eles deram as ofertas a Cristo, não para os amigos e parentes deles ou qualquer outro. As ofertas dos 3 reis magos não foi para amigos, parentes ou outras pessoas, foi para o próprio Cristo. Os povos do Oriente nunca chegam na presença do rei ou de grandes personagens sem um presente nas mãos. O costume é frequentemente encontrado no Velho Testamento. Está em vigor no Oriente, inclusive em algumas ilhas descobertas recentemente nos mares do Sul. Eis o motivo: os reis magos não estavam instituindo um novo sistema cristão de permuta de ofertas com amigos para honrar o nascimento de Cristo. Agiam conforme os antigos costumes orientais de levar ofertas ao apresentar-se diante de um rei. Era costume, na época, quando você chegava na presença de um rei, você dá perfume, você dá presente. Então o que os 3 reis magos estão falando ali? Nós estamos diante do rei e nós temos que fazer o costume, dar presentes, dar dádivas para o rei, porque era costume. Não tem nada a ver com presente de Natal. Eles compareciam perante a presença do rei dos judeus em pessoas. Portanto, o costume ditava que ofertassem algumas dádivas, da mesma que a rainha de Sabá trouxe ofertas a Salomão. Você vai ver lá na história de Salomão que a mesma oferta que a rainha de Sabá ofertou ao rei Salomão foi ofertada ao rei Jesus pelos 3 reis magos. Assim como hoje muitos que visitam um chefe de estado levam consigo um presente. O costume de dar e receber presentes de Natal não tem nada a ver com esse incidente registrado nas Escrituras. Porém, de fato, é a continuação de um antigo costume pagão.
Em vez de honrar a Cristo, tal costume invariavelmente retarda a sua obra, frequentemente dificultando a cada ano na época de Natal. Há um argumento utilizado com frequências para justificar a observância do Natal. Muitos ainda insistem, mesmo assim, muitos, embora o Natal foi um costume pagão honrando o falso Deus Sol. Não mais se observa o Natal para honrar o falso Deus, mas sim para honrar a Cristo. Porém, como responde Deus em sua palavra? São esses os estatutos e os preceitos que tereis cuidados em observar na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu para possuídes por todos os dias que vivedes sobre a terra. Certamente destruirei todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. Deuteronômio 12, 1, 2. Guardai-te para que não tenhas lances para a seguires depois que elas forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo de que modo serviam estas nações os seus deuses, pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o Senhor teu Deus? Porque tudo que é abominável ao Senhor é que ele detesta, fizeram elas para com os seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12, 30, 32. Deus afirma plenamente em seu livro de instrução para nós que não vai aceitar esse tipo de culto. Deus não aceita esse tipo de idolatria. Deus não aceita esse tipo de culto. Muito embora feito com a intenção de honrá-lo. Para ele você está usando o que lhe é abominável e assim honra não a ele, mas aos falsos deuses pagãos. Jesus disse plenamente, Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. E o que é a verdade? A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas é a verdade. Deus não aceita quando alguém usar de costume ou maneira pagã de culto para tentar honrar com isso a Cristo. Ter uma árvore de Natal em casa é o mesmo que ter uma imagem ou ídolo santo. Certamente você deve questionar. Eu tenho, mas não adoro. Mas Deus diz, não terás outros deuses além de mim. Então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te engolarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, do 1 ao 6. Em João 17, 17 vai dizer assim, Jesus ora ao Pai para que fazemos santificados na verdade e reforças a tua palavra é verdade. A Bíblia diz que Deus não aceitará quando alguém usar de costumes ou maneiras antigas de culto para tentar honrar a Cristo. Na verdade, Jesus disse, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. A observância do Natal é preceito de homens. Preceito de homens. E isto foi proibido por Deus, como já vimos. Além disso, Jesus disse,
E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Mateus 15, 6. É precisamente isso o que hoje milhões de pessoas estão fazendo. Ignoram o mandamento de Deus. Se você celebra o Natal, você está ignorando o mandamento de Deus. Ou ele ordena com respeito ao uso de costumes pagãos para honrar ou adorar a Deus. Não farás assim como o eterno teu Deus. Mesmo assim, a maioria não leva a sério este mandamento. Antes consideram-o sem valor e segue a tradição dos homens em observar o Natal. Não se engane, Deus não vai permitir que o desafiem e o desobedeçam. Jesus é a palavra de Deus viva em pessoa. E a Bíblia é a palavra de Deus em forma de escrita. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser desprezada ou ignorada. Estamos em Babilônia, confusão, e não sabemos o Natal tornou-se em uma festa comercial, patrocinada e explorada pela mais forte campanha publicitária do ano. Em muitas lojas encontra-se alguém mascarado do Papai Noel. A propaganda nos mantém iludidos e enganados com a beleza do espírito natalino. Os anjos que publicam esses anúncios também imprimem editoriais em linguagens coloridas, exaltando e elogiando a época pagã e o seu espírito. O público crédulo e simples já se encontra tão inoculado com esta falsidade que muitos ficam ofendidos quando se lhes diz a verdade. Porém, o espírito do Natal é revivido cada ano, não para honrar a Cristo, mas para vender mercadorias, igual a todos os enganos de Satanás, o qual aparece como um anjo de luz. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, segundo a Coríntios 11, 14. O Natal mostra-se sobre um falso aspecto de bondade. Milhares de reais são gastos nesses desperdícios de mercadorias a cada ano, enquanto a causa de Cristo deve sofrer. Isso faz parte do sistema econômico da Babilônia. Nos alegamos que somos nações cristãs, porém sem o saber estamos em Babilônia, tal como prediz a profecia bíblica. Apocalipse 18 vai dizer assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda, e detestáveis, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos 7 pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ele vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou, e em delícias esteve tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentado como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Pois isso no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a
ajuda, e os reis da terra que com eles se prostituíram e viraram em delícias, e viveram em delícias. Sobre ela choraram e prantearam quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela, especiarias, perfumes, mirra, incenso e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado, ovelha, cavalos e carros, escravos e até almas de homens, também os frutos que a tua alma cobiçava, foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores dessas coisas que por elas se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas. Tantas riquezas e todo piloto e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros e todos os que trabalham no mar se puseram de longe, e contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade, e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exalta sobre ela o céu, e vós santos, e apóstolos, e profetas, porque Deus indicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-o no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada, e em ti não se ouvirá mais o som de arpista, de música, de flautista e de trombeteiros, e nenhum artifício de artes alguma se achará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de mó, e luz de caldeira, e luz de caldeia não mais brilhará em ti, e voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18. Ai, ai da grande Babilônia, caiu. A Bíblia fala em Apocalipse: se afasta, crente, se afasta da idolatria, se afasta da grande Babilônia. Ela caiu, não achou mais riqueza nela, não achou mais nada nela. Foi grande estrondo. A Babilônia vai cair, e a Bíblia está nos falando: se afasta enquanto há tempo, se afasta da grande Babilônia carnaval, enquanto é tempo. Mesmo querendo fazer a vontade de Deus, como fiéis discípulos, somos surpreendidos por situações que ficamos chocados e atônitos, que nos trazem até embaraços para acertar nossas vidas erradas com a realidade divina. Contudo, nem tudo está perdido. Temos um Deus que transforma maldições em bênção. Agora não somos mais ignorantes quanto à festividades iniciada na Babilônia. Qual deve ser então o nosso procedimento prático? Primeiro,
tirar totalmente do nosso coração, lançar fora toda dependência sentimental da data do sol invicto, 25 de dezembro. Temos que tirar do nosso coração. Lançar fora, não comemorar mais a data do Deus Sol invicto, 25 de dezembro. Segundo, instruímos nossos filhos e discípulos. Temos que ensinar. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Nós temos que ensinar os nossos filhos, os nossos discípulos. Você pastor, você líder religioso, você tem que ensinar os seus discípulos que a comemoração de Natal é uma comemoração pagã, que o cristão verdadeiro não deve comemorar, não deve idolatrar a árvore, não deve idolatrar Natal, que Jesus não nasceu, que a comemoração 25 de dezembro é a comemoração ao Deus Sol, a Jesus Nimrod. Você tem que ensinar como líder. Se a sua igreja comemora, se os seus servos estão montando a árvore de Natal, trocando presente, a culpa é sua, pastor. A culpa é sua, líder, e você vai responder por isso. Porque você está ensinando errado a sua igreja. Nós vivemos no tempo de cristão de nada a ver, não tem nada a ver. Eu sei que muitos vão falar não tem nada a ver. Terceiro, nos livrarmos de todo enfeite com motivos natalinos, pois sabemos suas origens. Quarto, não ficarmos sujeitos financeiramente a comidas importadas típicas, em um dia como qualquer outro. Quinto, resistirmos ao espírito satânico de gastar no Natal, principalmente se houverem dívidas. Vigiar as ofertas do Papai Noel. Só devemos comprar o necessário. Mamão denomina das riquezas, criou dependência na mente humana, onde as pessoas têm de estar nas festividades de fim de ano com casa nova, roupa nova, etc. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Sexto, devemos aproveitar a data, ainda em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Colossenses 4:5. Para estar com parentes e amigos em suas casas, falando da necessidade do nascimento de Jesus em seus corações. Aproveitar para evangelizar, pois este é o verdadeiro presente que o aniversariante quer receber. É um propício momento evangelístico, quando encontramos pessoas com o coração aberto para ouvir de Jesus. Sétimo, entender que a maioria dos crentes não visualizam a situação do Natal, preferindo viver segundo os seus sentimentos e tradições. 8. Não confundir passagem do Ano Novo com Natal. Não é errado desejar Feliz Ano Novo para alguém, mas sim Feliz Natal. Podemos usar algumas expressões, exemplos, que Jesus nasce no seu coração ou na sua vida. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Amém? Este é o estudo aí sobre a origem verdadeira do Natal. 1h30 de estudo aí, corrido, para não ficar muito comprido. Eu espero, meus irmãos, que verdadeiramente essa mensagem possa chegar no seu coração e que você, como servo de Deus, tenha que entender e possa entender através da palavra que o Natal é uma festa pagã, que o verdadeiro cristão não pode comemorar o Natal. É uma festa ao Deus Sol. Você que tem árvore de Natal, que tem o costume de ter árvore de Natal dentro de casa, joga fora. Você que tem o costume de comemorar o Natal dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso é uma festa ao Deus Sol, a Nimrod, ao falso Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu espero que esse estudo possa
chegar no coração de vocês e que vocês possam ter um entendimento através da palavra. Você que é pastor, você que é líder religioso, você que professa o cristianismo, para com isso. Para com essa festividade pagã. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo. Um forte abraço e um beijo no coração. Tchau.